Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. E aí, Rodolfo, consegue entrar aí? A gente está com uns problemas técnicos aqui hoje, né? Tô tentando te chamar há um tempo aí. Vamos ver se a gente consegue. Mais uma tentativa, mais uma última. Vai sim, hein? Fala aí, pessoal, tudo bom? Boa noite a todos. Boa noite. A gente já tá aí o quê? Quase uns 20 minutos tentando entrar, né? Sim, exatamente. Estava difícil aqui, problemas técnicos aqui. A gente que é de Pois tecnologia sabe como é que é, né? no dia a dia, nosso ainda é muito pior, né? Porque quando a gente tem que ir para a produção e dar esses problemas aí, o negócio fica tenso, né? É, exatamente. Mas ainda bem que deu tudo certo, né? Foi só um probleminha técnico, mas já foi resolvido. Verdade, verdade. Pessoal, boa noite de novo. Para quem está entrando aí, eu sou Natália Gomes, sou formada em Ciências Contábeis, pós-graduada em Gestão de Pessoas, mas migrei a minha carreira aí, tenho quase 10 anos para a área SAP. E quem não sabe que é o SAP, quem é SAP, o que se faz com o SAP, a SAP é uma empresa alemã mundialmente conhecida por criar software aí para grandes empresas fazerem as gestões dos seus processos, gestão dos seus processos. E a SAP, desde que eu conheci ela há 15 anos atrás, a plataforma dela, foi paixão à primeira vista. E aí, meu convidado especial de hoje, que é o Rodolfo Oliveira, mais de 27 anos trabalhando com o SAP, é o meu convidado especial para a gente falar hoje aí um pouquinho sobre esse assunto da SAP. Boa noite de novo, tudo bem, Rodolfo? Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês para fazer esse bate-papo, né? Me sinto lisonjeado aí pelo convite e espero que todos gostem desse conteúdo que nós vamos proporcionar para vocês, tá bom? E aí nos comentários vocês podem colocar também suas dúvidas, que depois a gente faz questão de respondê-las e compartilhar com vocês também. O intuito aqui é ajudar profissionais de tecnologia, né, fazerem sua migração de carreira ali para dentro do mercado de SAP, falar um pouquinho de SAP, falar um pouquinho das novidades, falar como é que está o mercado, né? Então tem alguns temas ali que vão ser abordados ali que vai ser bastante legal aí, vai ter bastante informação quente, nova, que acabou de sair do mercado aí que a gente pode estar compartilhando com vocês. Ah, isso me interessa muito, porque para quem é consultor SAP, a gente fica sempre ligado nas novas tecnologias e a gente fica aí nesse movimento, ainda mais agora com inteligência artificial e tudo mais, né? Mas essa questão, assim, o que eu noto muito, por exemplo, o pessoal aqui da minha rede do Instagram, por exemplo, são mais contadores, tem mais pessoas que querem conhecer essa parte de tecnologia fiscal, mas não faz ideia também como começar. Então, a gente nessa live também vamos abordar aí um pouquinho sobre essa parte que é importante. Mas antes disso tudo, eu gostaria de saber quem é o Rodolfo Oliveira. Tá, vamos lá, gente. Bom, eu tenho 27 anos de SAP, é verdade, né? Tenho 49 anos de idade, na verdade. Comecei minha carreira ali com 22 anos no SAP. Então é uma longa jornada aí, né? Vou tentar resumir ela para a gente não demorar muito para poder fazer esse brief para vocês. Mas hoje eu atuo como arquiteto de soluções, né, e líder técnico. Dou apoio para muitas empresas em relação à parte de pré-vendas, em parte comercial também. Trabalhei em implementações de vários módulos, né, como MM, SD, WM, EWM, com Intest Mobile e FRD. Já trabalhei com Ariba, com SRM, com RE, com LHS, com ACM, com BW, com FIO, Business Zone. É uma sopa de letrinha isso aqui. Mas a gente tem que partir do princípio que são 27 anos, né? Muito tempo, né? Para você estar
no mercado SAP, então eu tive a oportunidade de trabalhar com todos esses módulos aí. Em relação aos setores, né, eu já trabalhei com a parte de indústria, a parte de varejo, a parte de serviços, energia, serviços bancários, telecomunicações, parte de alimentícia, agronegócio. Então, assim, também já passei por praticamente quase todos os setores ali, né? Já fiz muitos projetos internacionais também, já fiz projeto na Alemanha, fiz projeto na Espanha, alguns projetos na Argentina, outros no México. Esses trabalhos geralmente foram em cima de consultorias de nome, como a própria SAP, eu fiz muitos projetos pela SAP, pela Plaut, lá em 97, lá quando eu comecei, a Plaut era uma das primeiras consultorias aqui no Brasil, estava sediada ali no Senesp, ali em São Paulo, aqui em São Paulo, na verdade, né? Então, na Plaut, já fiz muitos projetos pela IBM, pela Accenture, pela Deloitte, T-System, entre outros. Então, a gente está falando aí, como eu disse, são 27 anos de carreira ali, atuando em mais de 35 projetos de SAP, sendo desses 35, 20 end-to-end, peguei desde lá do comecinho até o Hypercare ali. 15 anos, né, atuando como arquiteto de soluções, então já tenho uma longa jornada aí em relação a esse ponto também. Atua mais de 10 anos ali com a parte de pré-venda, levantamento de escopo, proposta, precificação, apresentação para cliente, todo esse tipo de coisa. Né? 17 anos ali atuando como a parte de mentoria para profissionais e departamentos de RH, comercial, pré-venda. Então, não dou somente uma mentoria para os profissionais, mas também para setores específicos de uma consultoria ou de uma empresa. Tá bom? Também já atuei em vários projetos ali somente para fazer quality assurance, né? Montagem de equipe, esse tipo de coisa. Então, como eu disse, desde 97 eu peguei a primeira versão do SAP, que era a 3.0. Então, vem da 3.0 implementando SAP em consultoria por todos esses anos, né? E recentemente a gente tem algumas implementações ali que estão rolando agora, uma empresa na 2021, outra na 23 agora. Então, assim, é muita estrada, né? E se for ver, eu fiz uma conta aqui, só para trazer um número para vocês aqui, como é que eu consegui trabalhar com vários módulos, assim? Geralmente, o consultor trabalha com 1, 2 módulos, 3 no máximo. Aqui eu estou falando Sim. de 10 módulos, forma a implementação de Business One, que é um cenário completamente diferente. Acontece que, quando eu comecei a trabalhar com a SAP, não tinha muito consultor. Né? Era o pessoal da Alemanha que vinha para cá, implementava mais ou menos, não entendia nada de localização brasileira, e a gente ficava aqui se matando. Então, eu nunca peguei um projeto para implementar um módulo só. Eu pegava, por exemplo, um projeto de MM e fazia WM. Aí fazia um de WM e fazia um de SD junto. Aí fazia um de Aprendia na marra, né? Aprendia na marra. E Com como prática. exatamente. E aí, como eu era novo e estava muito engajado, eu queria muito aprender, estava com essa sede de aprender, eu sempre fazia a minha parte rápido para encostar em um outro consultor e pegar a expertise dele. E, né, conseguir aprender ali outros modos. Então, dessa forma, eu fiz 23 implementações de MM, 18 de WM, 3 de EWM, 4 de SB, 2 de QM, 2 de BW, 2 de EHS, 3 de RE, 2 de SRM e 2 de ACM. E uma implementação do Business One. Como é que aconteceu isso? Essa foi muito legal. Eu estava trabalhando numa consultoria e eu tive que fazer uma proposta para uma empresa para a implementação do Business One. Então, eu tive que estudar o Business One de ponta a ponta, entender como é que ele funciona, o que ele tinha de aplicações, né, como é que a gente fazia e etc. Tal. Então, para fazer essa proposta, eu tive que estudar muito. E no final disso, a gente fez uma implementação e eu acabei implementando o Business One na minha empresa. Então, eu contratei uma empresa brasileira que dá treinamentos em Business One, fiz todos os treinamentos, academia, né, de Business One, que é assim que eles chamam mais ou menos. É um consultor só, praticamente, que configura o Business One inteiro. E eu acabei implementando o Business One na minha empresa. Então, por isso que eu tive essa oportunidade aí de estar fazendo uma implementação de Business One mesmo. Mas, assim, high level, essa é a minha jornada aí, dentro do mercado SAP. E você falou um ponto muito importante, né? Sede de aprender, porque nós consultores não adianta, a gente nunca vai saber tudo, as coisas modificam
É muito tipo de atividade, é detalhes diferentes de empresa para empresa. A gente pode até implementar hoje, por exemplo, em uma empresa, utilizar o mesmo escopo para outra, vai ter alguns detalhes diferentes. Eu achei incrível toda a sua jornada profissional na SAP, porque realmente você fez muitas implementações diferentes. No meu caso, por exemplo, eu tenho o TDF, o ACR, o TDF, eu até fiz o meu primeiro curso em 2018 com a Karen. A Karen entrou aqui. Karen, beijão para você. Que legal. A Karen foi a que me ensinou o TDF. Eu fiz, inclusive amanhã, que é dia de TBT, eu vou postar essa foto, viu, Karen? Que tem aí em 2018. E, e eu queria muito ser consultora SAP. Quando eu consegui entender, e foi através de network, para eu vir para São Paulo, porque eu era de Itajaí, Santa Catarina, e eu queria, a qualquer custo, ser consultora SAP. E eu consegui realmente essa oportunidade, eu comecei a fazer muitos cursos também. Tem que dar a cara a tapa. É fazer curso, é falar o que você sabe, é agarrar as oportunidades. E eu não deixei de agarrar essas oportunidades. Depois do TDF, eu implementei um ACR bem no início. E foi também, por exemplo, o ACR foi até engraçado, porque a gente estava sem trabalho na empresa que eu trabalhava. E aí o meu gerente, como ele era bases e também desenvolvedor, ele era de tudo um pouco, ele falou, Natália, você faz a parte funcional de configuração do ACR e eu faço a parte técnica e vamos vendo o que dá. E a gente foi implementando ali na empresa, gerando os SPEDs. Aí eu criei um manual, porque era tudo em inglês. Hoje em dia a gente ainda consegue encontrar bastante coisas em português, por exemplo, né? E essa sede de aprender, essa sede de correr atrás, o consultor ou a pessoa que estiver nos ouvindo agora, né, que queira entrar no mundo SAP, tenha isso como um adendo na sua vida profissional. Você nunca vai saber tudo, você tem que ter sede de aprender e correr muito atrás, não é? Não, você tem toda a razão. Olha, não pensem em vocês que é fácil. Nada é fácil, né? Ainda mais construir uma carreira que é almejada por tantas pessoas, né? A gente sabe que no mercado de tecnologia, SAP é uma das tecnologias que mais paga bem, né? Hoje a gente tem até consultores ali que trabalham com a parte de inteligência artificial, que tem bons salários também, né? Equivalentes ali ao pessoal de SAP. Mas SAP sempre foi uma área que sempre pagou muito bem, né? Isso desde 97. Então, assim, Se por eu mais que ainda você... fosse contadora, eu estaria arrependida hoje. Ainda bem que eu migrei para tecnologia, tá? Porque ninguém merece o meu salário de antigamente. Mas uma coisa é importante: a minha formação me ajudou e me ajuda até hoje a entender os processos da empresa em geral. Então, o ganho para mim foi esse, né? É, exatamente. As pessoas, elas acham que, vou lá, vou fazer uma academia e vou virar consultor. Não é assim. Se você tem esse tipo de mentalidade, se te contar essa historinha aí, não cai. Não é assim, né? Não, Primeiro você tem que ter um background de negócio, né? Você tem que entender de alguma área específica, por exemplo, no seu caso, contabilidade, né? Uma pessoa que é formada em contabilidade, ela pode sim fazer uma academia de FI, né? E conseguir, e no momento que ela estiver fazendo essa academia, ela tem base teórica, né, e de negócio para poder entender o que está sendo passado dentro da academia. Porque se você não for contador, no segundo e terceiro dia você vai estar boiando, você não vai entender. Se você não conhece regra de débito, de crédito, se você não sabe o que é um balanço, se você não sabe o que é um razonete, se você não sabe fazer uma classificação contábil, o que é o CID de lucro, o CID de custo, esquece. Quando eles falarem isso para você na academia e te mostrar como faz isso, você não vai ter ideia do que é, né? Então, você não consegue absorver o conteúdo, você não aprende, você gasta uma grana, porque os cursos são caros, né? não. E você acaba se frustrando, porque você acha muito difícil ser consultor SAP, quando na verdade você tinha que ter tido, né? Você tinha que ter feito os pré-requisitos, a lição de casa ali antes de fazer uma academia. É isso. O importante, na minha opinião, para ingressar nessa área é fazer exatamente essa análise. Qual é o ponto forte, o ponto fraco e o que você sabe hoje, né?
no que você é bom. Aí você tendo essas análises bem definidas, eu sou bom nisso, meu ponto forte é esse, qual módulo SAP dá para encaixar aqui na minha vida profissional para eu começar a correr atrás? Eu acho que seria uma boa partida para quem quer entrar nessa área, por exemplo, na minha opinião, né? Sim, sem dúvida. Na mentoria, existe... A mentoria ela chama STR7, né, que é SAP Transition Roadmap, de 7 módulos. E o que acontece? No segundo módulo, a gente faz uma análise do perfil de negócio do profissional. Então, o que é isso? Tem um questionário, que eu chamo de questionário raio-x, onde ele tem aproximadamente 50 perguntas. Então, depois que o profissional responde essas 50 perguntas, é que efetivamente a gente vai entender qual é o perfil dele e para onde a gente vai direcioná-lo. Entendeu? Vou te dar um exemplo aqui recente. Teve uma pessoa que, na verdade, ela me consultou, né? Ela saiu de uma empresa e ela falou: olha, pô, saí de uma empresa, eu fiquei sabendo que você está fazendo uma mentoria, tá, para profissionais. Eu queria uma opinião sua. Eu estou querendo virar consultor e eu entrei em contato com uma empresa de treinamento, não vou citar o nome aqui, e eles me indicaram, né, uma academia e um outro curso de ABAP para iniciantes, tal. Falei, tá, legal, mas qual é a academia? Ah, uma academia de Bases. Como eu conheço ele já, eu falei assim, cara, mas de Bases não tem muito a ver com o seu perfil. Ele falou, eu também não entendi porque eles me empurraram mesmo, esse curso de Bases, porque eu achei muito técnico, eu não sei se eu vou conseguir absorver, eu tô com medo de, né, jogar dinheiro fora, por isso que eu tô entrando em contato contigo. Eu falei, cara, vamos lá. Eu disponibilizei esse formulário para ele, ele preencheu, tá bom? E depois da análise, eu pedi para ele automaticamente cancelar a compra dos cursos, que foram quase R$ 22.000, né, que ele investiu. Ele cancelou, ainda bem que tinha um cancelamento de 7 dias. E aí a gente entendeu que, na verdade, ele não tem perfil nenhum de basis, nada de técnico. Ele é um cara que conhece bastante da parte de negócio de vendas, de contratos, de estoque. Então, ele é um cara, né, resumidamente, ele é um perfil mais voltado para fazer uma academia de SD, que é o que ele já conhece, entendeu? Então, assim, com isso, a gente disponibilizou para ele um voucher e ele teve um desconto com um dos nossos parceiros de treinamento e aí começa a jornada, porque não é só academia. Então foi para ele, olha, você vai ter que fazer primeiro você vai ter que fazer esses cursos aqui de negócio, que é um curso de, vou dar um exemplo aqui, escrita fiscal, porque senão você não sabe nada de livro, você não sabe nada de nota, você não sabe o que é um ICMS, o que é um IPI, o que é o PIS, o que é o COFINS, como é que tributa, como é que você vai mexer numa price se você não sabe nada de imposto, como é que você vai mexer Mas com não guia é um fiscal. detalhe. É um negócio assim. Eu falei, cara, primeiro você tem que entender o que você precisa de negócio. A hora que você tiver com o teu perfil de negócio 100% alinhado, aí sim você vai fazer uma academia de SD. E depois da academia de SD, você vai fazer uma localização brasileira. Neste momento, você já tem embasamento técnico para entender o que vai ser passado numa academia e você vai entender o que vai ser passado também na localização brasileira. Porque ali você vai entender como é que todos esses impostos que você aprendeu vão ser configurados dentro do SAP. Vai fazer sentido para você. Sem isso, esquece, você vai fazer academia, não entender muita coisa, embora você tenha um background, mas você tem que se preparar. Né? Você tem que entender do negócio para depois usar a ferramenta que você quiser. Pode ser um SAP, pode ser um Oracle, pode ser qualquer tipo de sistema. Entendeu? Mas você tem que ter esse background. E aí, com isso, passamos ali uma localização brasileira, ABAP para funcional, nota fiscal eletrônica. Então, assim, mais alguns outros treinamentos. No final, ele gastou perto de R$ 11.000 em todos os treinamentos, já para uma Ficou trilha de muito bom. negócio e uma trilha técnica certinho, cadenciada. Primeiro você faz isso, depois isso, porque nesta linha de raciocínio, ele consegue absorver 100% do conteúdo, entendeu? Ele não vai se frustrar, ele não vai jogar dinheiro fora, ele vai abrir a mente dele, vai construir esse entendimento de uma forma simples, fácil de ser absorvido, entendeu? Então, olha só a diferença de uma pessoa que aplica um método para fazer um aprendizado e migra para dentro do mercado SAP, de uma outra que simplesmente ouve falar de um treinamento ou de alguma coisa que está na modinha e vai lá e faz, entendeu? O método que eu trago aqui, ele é exatamente para isso, entendeu? Para quebrar toda essa bagunça aí do
mercado de achar, vou fazer um curso disso e vou me dar bem. Não vai. Simplesmente você não vai. Você vai gastar dinheiro, vai gastar seu tempo, vai ficar, como é que eu posso dizer? Vai ficar irritado, vai se Chateado, estressar. vai ficar Aí chateado, tem vai ficar gente, ó, desgostoso. Então, você sabe o que eu já vi? Gente tendo crises, tá? Crises de abandonar projeto porque falou que sabia fazer, porque achou que fazendo um cursinho básico por exemplo, pode chegar numa implementação, não sabe o que é um imposto, por exemplo, e chega lá na hora, vê que a coisa pega e que não é fácil, a pessoa tem crise, sai correndo, foge, vai embora, não dá nem tchau, para você ter uma ideia, eu já vi isso, tá? No meu caso, por exemplo, eu fiz academia FI, porque quando eu trabalhei para a Sonda, que é uma parceira SAP, e eles foram desenvolver o Gallery em Fiori, e eu fiquei responsável de desenvolver toda a parte contábil do Gallery. A gente tinha que contabilizar no SAP. Então eu pensei assim, eu preciso me sentir tranquila e segura, mesmo sabendo que eu ia passar perrengue lá na hora. Eu sabia disso. É tem assim. jeito. E aí eu corri, não é? Eu corri, fiz o meu módulo FI e fui mentalizando, eu vou conseguir, porque eu trabalhava com isso já na BRF, então era fácil para mim criar contabilização, estornar compensação, balanço, era fácil. Fiz academia FI, ficou mais claro ainda. Quando chegou no momento de desenvolver toda essa parte, acoplar no SAP, digamos assim, eu aprendi mais ainda, coisas que eu não tinha visto, coisas que eu também não tinha visto no curso, e é na prática, e acaba que o Basis ajuda um pouco, o desenvolvedor ajuda outro pouco, a gente vai aprendendo um pouco com cada ali, no fim funcionou, deu certo, aí dá aquele sentimento que você fez tudo certinho, e isso é muito legal, né? Sem dúvida. Eu tenho perguntas aqui Vamos lá. para quem está entrando, pessoal, e não conhece a SAP, ela é uma empresa de software, uma das mais conhecidas e melhores aí do mundo, ela é mundial, uma empresa alemã, e ela trabalha com módulos. Então, quando eu falo FI, por exemplo, é um módulo de contabilização. Quando eu falo MM, é um módulo de notas de entrada. Quando a gente fala SD, é um módulo de notas de saída. Só para vocês entenderem aí o que são essas siglas. E existem muito mais módulos na SAP que a gente pode falar siglas aqui, que é isso que a gente está falando. Tem uma pergunta da Suelen. Suelen, boa noite para você, beijão. Ela perguntou assim: onde buscar conhecimento sobre esse módulo? O módulo que ela fala aqui é se você já ouviu falar sobre o módulo Bring Soon. Acho que é isso. Olha, eu nunca ouvi falar nesse módulo na SAP, Bring Soon. Não, também Som. não. É que assim, ó, a SAP ela vem a- alterando alguns nomes de módulos, é porque na verdade você tem um módulo e você tem submódulos. Provavelmente isso deve ser algum submódulo de um módulo maior, tá? Que tem alguma especialidade diferente, e aí eles trazem isso com nome diferenciado porque ele é muito específico. Então pode ser, geralmente, e tem assim, existem vários, né? Então pode ser que isso, né, que está sendo perguntado agora, cai já nesse contexto aí. Pode ser algum submódulo, né, de algum módulo maior, por exemplo, da frente de FI, que é financeiro, né, que se enquadra aí em cima dessa pergunta que ela acabou de colocar. Mas a gente pode pesquisar e te trazer isso depois. Depois eu coloco ali no Instagram, a gente vai fazer uma pesquisa e a gente vai fazer aí, se for SAP mesmo, eu acho legal até a gente fazer um vídeo também sobre isso, achei interessante, quero saber agora do que é, né? Essa também é uma das coisas do consultor, né, Rodolfo? Curiosidade, a gente tem que ser muito curioso. É, Quem exatamente. não é curioso nessa área, passa muito É, trabalho. na época, eu era curioso e ainda era mercenário, né? Porque eu fazia 350 horas por mês e ganhava, assim, muito Ixi, dinheiro. Então, olha, nessa época, era uma maravilha, né? meu primeiro projeto de ACR eu dormia 3 horas por noite, mas eu não me importava, porque era uma adrenalina e eu queria tanto ter o ACR no meu currículo, eu queria tanto fazer o projeto,
que eu nem vi passar. Só sei que eu dormia 3 horas e foi. No fim, finalizou, implementamos, gerei os SPEDs, comemoramos com champanhe, é assim que tem que ser, né? Tem que ser. Não pode esquecer de comemorar também as nossas conquistas. Eu acho isso importante. É, Pessoal, verdade. vocês que estão aí nos ouvindo, pode deixar mais perguntas aqui, que daqui a pouco eu leio aí para vocês. Agora, deixa eu te perguntar, Rodolfo, uma coisa. Qual é a sua rotina, por exemplo, como consultor SAP? Você falou um pouquinho que hoje você é arquiteto de solução. E eu Isso. fui um pouco arquiteta de solução no Guerra na Sonda e não é fácil, não é uma tarefa fácil, porque você tem que unir o processo, o sistema e a usabilidade desse sistema para que o usuário saiba ou tenha a intuição de usar um software. Você tem isso na sua atividade hoje? Como que é? Tem. Na verdade, sim, eu tenho um background muito bom como base, né? Meu primeiro emprego foi como analista de escrita fiscal, então eu conheço muito bem a parte de entrada e saída, de mercadoria, impostos, livros fiscais e tudo mais. Depois eu fiz uma migração para o departamento de RH, então eu conheço bastante de RH também. Eu fui analista de RH. Depois eu fiz uma migração para o departamento de contabilidade, então eu conheço tudo de contabilidade. E por fim, na época, eu migrei para a carreira eu era analista de CPD, na época. Hoje TI, né? O Então, que é o assim, CPD mesmo? a sigla eu nem lembro mais o que é, mas é o TI de hoje. A gente chamava Ah, eu CPD. tenho. A gente chamava CPD, analista de CPD. Quem mexia no computador, fazia backup, instalava alguma coisa, era analista de CPD. E Entendi. aí, e aí, com isso, eu tive uma base muito boa, né? E depois dessa empresa que eu trabalhei, eu montei um escritório de contabilidade com meu pai, né, e com meu irmão, onde eu prestava serviço para empresas, serviços de escrita fiscal, contabilidade e folha de pagamento. Então, foi reforçando ali todo o meu conhecimento. Depois disso, eu migrei para dentro do SAP. Então, eu vim trabalhar com o SAP, então isso me deu uma base muito boa ali, né? De um conhecimento assim, end-to-end da maioria dos processos. Nessa primeira empresa que eu trabalhei, que foi onde eu implementei a 30F, na verdade eu era um cara muito função. E quando eu cheguei ali dentro, eu tive a oportunidade de trabalhar com tudo quanto era módulo. Então eu me enfiava em tudo quanto é coisa. Eu ia lá na produção, ia ajudar o pessoal de produção, ajudar o pessoal de qualidade, e mexia também com a parte de CO. Então, sim, era uma coisa de louco. Eu fiz essa implementação nessa empresa, eu fiz a implementação do módulo de MM, de SD, dessa empresa, de uma outra que era da mesma holding, e depois eu fiquei responsável por todos os chamados, né, de todos os módulos das duas empresas. Então, fui trabalhar especificamente só para isso. Então, fiquei um tempo trabalhando com isso. Então, por exemplo, tinha um problema, uma configuração lá do módulo de QM lá, ou do módulo de PM. Eu era a pessoa que ia atrás, buscava, fazia contato com o pessoal da Alemanha, identificava o que tinha que ser feito. Eu mesmo configurava, porque eles não tinham acesso. Então, eu configurava tudo, sanava o problema, desenhava ali o processo, tudo bonitinho, validava, certo? E vida que segue. Então, isso me deu um leque muito grande para aprender a maioria dos processos que tem ali dentro da SAP. Então, isso facilitou hoje, de forma que eu me tornei um arquiteto de soluções. E quando a gente fala no mercado arquiteto de soluções, geralmente é um arquiteto DMM, é por módulo, por SD, né? Por FI, um de FI, um CO, mas na verdade não. Essa atuação que eu faço, eu trabalho como arquiteto de soluções SAP. Então, independente do módulo, eu sou a pessoa que vou lá e caio dentro do negócio para tentar fazer resolver. Entendeu? Então, hoje, isso é uma das minhas atuações. Né? Eu presto serviço, minha empresa presta serviço para empresas hoje, onde a gente faz essa arquitetura de soluções SAP e não SAP também, que a gente mexe bastante com a parte de integração, Legal. desenho de solução. Eu faço também uma frente ali de liderança técnica em alguns projetos. Tá? Então, eu sou a pessoa responsável ali por estar validando as soluções, por estar assinando as specs, assinando os desenhos de soluções, os business blueprint, né, que a gente chama ali. Trabalho também fortemente ali com a parte de migração de dados. A gente sabe que hoje isso é um dado real, tá? Falei com o pessoal da SAP ontem e hoje tornei tocar nesse assunto. 70% das empresas ainda estão na versão ECC, que é a versão antiga. Antiga. Sim, a Só ERP. 30% migrou para o S4.
Então, vocês imaginam a quantidade de projetos que a gente vai ter nos próximos 5 anos só de migração. Tá? Então, eu tive a oportunidade de fazer sem chutar, sem exagerar, umas 8, 9, se não 10 migrações. Eu migrei da 3.0 para 4, da 4 para 4.5, da 4.5 para 4.6, para 4.7, para Enterprise, para o ECC. Então, eu venho fazendo migrações ao longo desses 27 anos, né? E fiz várias agora também, do ECC para dentro do S4. Então, isso também é uma parte ali que eu dou, né, esse apoio ali para as empresas. Fora isso, a mentoria, né, para profissionais, né, em diversos projetos também. Às vezes o profissional está com alguma dificuldade em algum projeto, então ele me aciona, né, para a gente poder entender o que está sendo pedido e fazer um desenho de uma solução ali que atenda o cliente. Entrevistas técnicas, né, de profissionais. Como eu disse, eu tenho uma empresa de tecnologia e a gente presta o serviço de hunting. O que é o hunting? Uma empresa precisa de um consultor, né, de um determinado módulo e de um determinado perfil. Então, os nossos recrutadores, eles fazem um hunt, procuram esse pessoal no mercado, e dentro da nossa plataforma a gente tem já uma base de 12 mil profissionais cadastrados, e eu sou a pessoa responsável por estar fazendo a entrevista técnica. Não só entrevista técnica, né? O pessoal, eles dão banho de loja no profissional, né? A gente coloca o currículo deles num padrão, a gente monta um pitch para o profissional falar, porque assim, não adianta você achar que você vai fazer 20 entrevistas que você vai ficar bom de fazer entrevista. Não vai. Entrevista tem uma metodologia. Se você não tiver uma metodologia, se você não tiver um processinho, ó, como é que você faz uma entrevista? Você tem que falar sobre você. Você pode falar que você tem um cachorro, que você tem um gato, que você mora isso. Beleza, mas não é isso que o recrutador ou a pessoa que está querendo te entrevistar quer saber. Se ela olhou teu currículo, gostou e está te entrevistando, ela quer um pitch, ela quer que você fale tudo o que você sabe fazer. Essa informação tem que estar clara no teu currículo, essa informação tem que ser, tem que estar muito clara no seu speech, entendeu? E se você tiver um pitch bem legal, no final, o recrutador ou quem estiver te entrevistando, ele quase não vai fazer pergunta nenhuma para você, entendeu? Então, 80% da chance de você se dar bem numa entrevista, ela está relacionada a um bom currículo, né, e uma boa apresentação. Sim. Que é o que ninguém faz. Se você for ver o currículo do pessoal no LinkedIn, tudo desorganizado, uma bagunça, não está atualizado. E, gente, isso é o cartão postal, né? O jeito que você fala, o jeito que você se expressa, como você passa a clareza das informações que você conhece, faz todo sentido no momento que alguém for te contratar, entendeu? Postura, obviamente, conexão, tem muita gente que vai falar do bar do Zé ali do lado, entendeu? Então, uma barulheira louca. Então, tudo isso faz muito sentido. Isso também é uma das coisas que a gente embarca dentro da mentoria, né? E dá um banho de loja na galera. Porque, só isso daí facilita muito. Você imagina se hoje a minha empresa pega um currículo de qualquer jeito, pega um profissional e manda para um cliente, o cliente vai olhar e falar assim, que coisa bagunçada. Por isso que a gente empacota o negócio de uma forma que o cliente olha aquilo ali e fala assim, cara, esse aqui que eu preciso, é esse profissional que eu preciso. Entendeu? Então, isso é um dos pontos da mentoria que a gente traz aí como um diferencial muito grande para quem quer se colocar no mercado. Não, isso é muito importante. Uma vez eu fui contratada, a minha entrevista não deu 15 minutos. Eu fui contratada já na mesa com as pessoas, para você ter uma ideia, tá? Primeiro porque eu tinha todos os requisitos. E quando eu cheguei lá, a pessoa falou assim para mim, Natália, criamos um software acoplado ao SAP, não funciona nada de ISS, layouts municipais de apuração, os clientes estão reclamando e a gente precisa de alguém que faça funcionar. Aí eu olhei para ele e eu perguntei assim, até que mês ou até que data você quer que fique pronto? Aí ele falou 2 meses, eu consigo deixar pronto em 2 meses. O recrutador e o analista que estava do lado sentiu tanta firmeza, mas assim, não fui uma atriz. Eu realmente sabia do que eu estava falando e sabia do que eu estava fazendo. Era algo que eu trabalhava desde os 15 anos e era muito fácil para mim. Então, quando eu fui contratada para isso, na hora, assim, eu demonstrei tanta verdade e segurança que eu fui contratada muito rápido. E deu uns 2 meses, a gente conseguiu entregar. Cheguei lá, fiz a análise toda do software, tudo que estava com problema, todos os pontos para ser ajustado. Fiz ali toda a parte da descrição, da parte técnica, né, de ajustes e tudo mais.
na linguagem ABAP. E aí depois sentamos com o desenvolvedor, prototipamos, negociamos toda a parte, eu fui no cliente, levei todos os problemas, 2 meses, tudo pronto, redondo. Isso aí também foi algo muito interessante, foi onde eu me toquei como é importante as entrevistas do emprego e estar seguro para isso, porque todo mundo sente a nossa vibe, a nossa energia ali, e quem lida com muitas pessoas mais ainda, né? Não, sem dúvida. Se o profissional entrar para uma entrevista despreparado, o que eu chamo de despreparado? O cara não lembra o que está no currículo dele. Às vezes a pessoa que está entrevistando faz uma pergunta, ele nem lembra o que está escrito lá. Entendeu? Então, assim, qual que é a chance de uma pessoa passar numa entrevista dessa? Entendeu? Qual que é a Sim, chance de uma pessoa passar insegurança em cima daquilo que está sendo, né, como está sendo levado como pré-requisito, né, para que ele consiga atender a demanda do cliente. Então, assim, você tem que ser sincero. Se você sabe, você fala. Se você não sabe, você fala como é que você vai se virar para saber. Entendeu? Porque, isso aí. gente, hoje em dia, a gente está numa era que, é assim, se você não sabe, beleza, você vai lá, coloca no ChatGPT 4 e ele te explica, ele te fala como é que você monta o cenário. Olha, juro para vocês, é um outro ponto que eu trago na mentoria, tá? Se vou, eu fiz alguns testes e criei algumas especificações técnicas 100% com inteligência artificial, usando o Tá chat GPT-4. ajudando bastante. Tudo, Também estou usando no até meu o código trabalho. da UAP. Quando eu mandei isso para o AWAP, o AWAP ele falou assim, nossa, mas tem comando aqui que eu nem lembrava que existia. Entendeu? Então, assim, aquele fantasma, né, de que eu não sou bom de especificação técnica. Por quê? Por que você não é bom de especificação técnica? Já começa por aí. Porque você não tem um background, né, de técnico, de conhecimento técnico. Né? Você tem que ter E às ali. vezes é até normal, porque a pessoa tem pouca experiência. E Pois é. assim, esse mundo corporativo, ele é feroz. Isso é feroz. E a gente tem que colocar na cabeça o seguinte: nós somos contratados para resolver problema. Nós somos Exatamente. contratados e vai acontecer problema. E é bom que aconteça problema, porque a gente tem emprego, tem trabalho. Então, quando a gente usa a nossa mentalidade para pensar dessa forma, eu sou uma pessoa que eu soluciono problemas e eu faço o meu cliente final, eu quero fazer o meu cliente final feliz. Eu sempre penso nisso. É isso Eu aí. quero deixar ele ali feliz, que ele vá lá no meu LinkedIn e me dê também um bom feedback, que ele fale bem também na empresa onde eu estou trabalhando, isso é legal também. Sim. Então, eu penso muito nisso, eu visualizo tudo isso, né? E essa parte da pessoa fazer essa análise é muito importante. Sim. Sem dúvida. Agora, deixa eu te falar, eu queria saber um pouquinho mais sobre o teu método. Se você puder aí explicar para a gente, você falou um pouquinho sobre ele, mas se puder aprofundar um pouco para o pessoal que entrou aí. Tá, vamos lá. Ó, imagine, imagine você dominar ali o mercado SAP, tá? E trilhar um caminho simples e fácil, né? Onde cada passo ali é uma progressão estratégica. Então, assim, isso não é somente uma promessa, esse método, ele é uma realidade, né? E essa realidade está ao alcance de todos, é um método isso, né? Então, assim, através desse método, STR7, né, que eu construí, no qual dezenas de pessoas ali já se beneficiaram, já conseguiram se colocar no mercado desse AP. Eu vou te dar só um exemplo, tá? Só da minha família tem umas. Olha, meu pai entrou como consultor FI, eu tenho dois irmãos que entraram como MM, então, assim, tem mais dois primos que entraram, as esposas dos meus irmãos entraram na época também, tudo trabalhando com SAP, e eu tenho uma infinidade de usuários que foram meus usuários, meus projetos, que hoje são consultores. Né? Então, assim, a mentoria eu já venho fazendo há 15 anos já, entendeu? Só que ela não era, eu não tinha profissionalizado ela, na verdade. Eu fazia na amizade, né? Eu fazia porque eu sentia ali que as pessoas queriam, entendeu? Então eu achava muito legal poder ajudar as pessoas em relação a isso. Mas de alguns tempos para cá, o que aconteceu? Já estou no mercado há 27 anos, é muito tempo. Então, assim,
Começar um projeto e terminar, e começar um outro e terminar, para mim já não brilha mais nos meus olhos. Sim. Entendeu? Embora eu tenha uma empresa que oferece serviços, etc e tal, eu sou um cara que não consigo me desvincular do mundo SAP. Eu gosto do mundo SAP. E eu sinto que o mercado tem uma necessidade muito grande de profissionais. A gente vê profissionais hoje atendendo, fazendo 2, às vezes 3 projetos simultâneos. E é bom isso. A galera tá tirando 60, 70 mil reais por mês. Entendeu? Sim. Só que, por que eles estão fazendo isso também? Porque não tem consultor. O pessoal não tem embasamento Sem técnico. brincadeira, tá? Eu recebo de FI e-mails toda semana para contratação. FI, só porque está lá no meu LinkedIn e tal, eu fiz o curso, trabalhei um pouco. Toda semana, se eu quisesse hoje trabalhar realmente com o módulo FI, eu tenho certeza que eu conseguiria ir semana que vem. De tanta oportunidade que tem nesse módulo. Sim, sem dúvida. Então, assim, ó, esse método, na verdade, ele tem uma ênfase numa análise ali detalhada do perfil profissional. Né? A gente faz um mapeamento de pré-requisito, de negócio, de competência técnica, combinada com suporte ali em todas as etapas do processo. Né? Então, assim, essas técnicas aí, como é que eu criei isso daí, né? Eu estou falando ali de, eu fiz uma conta nos últimos 5 anos, nos últimos 7 anos, eu fiz mais de 5 mil entrevistas com consultores da CPI. Então, assim, é muita coisa. Bastante. Você quer saber como é que você passa numa entrevista? Fala comigo, entendeu? Que eu tenho um método. Se você aplicar o método, não é, como eu falei antes, não adianta você ir lá fazer 10 entrevistas e falar, agora eu fiquei bom de fazer entrevista. Não é assim que funciona. Ou você aplica um método direitinho e segue, porque aí fica muito simples. Tudo na vida é assim, você tem que ter uma mentoria para você aprender. Quem foi seu mentor? Primeiro mentor seu, quem foi? Sua mãe, seu pai, seu instrutor ali para aprender a andar de carro. O instrutor que te ensinou a andar de moto. Você vai andar de esqui, tem um instrutor. Ninguém aprende sozinho. Até aprende, mas o caminho é mais dolorido, mais Demora mais. cansativo, demora mais, é mais caro, Exato. entendeu? Então, assim, esse método, ele é exatamente para isso, é para encurtar esse caminho, tá? Ele vai fazer com que você economize dinheiro ou não gaste, não é nem economizar, não gaste dinheiro desnecessariamente, leve o menor tempo possível para você poder absorver todo o conteúdo e todas as informações para você efetivamente, né, conseguir ter uma carreira de sucesso ali no mercado SAP, tá? E conseguir se posicionar, tá? Então, assim, esse método, ele tem 7 módulos, tá? No primeiro módulo, para você ter uma ideia, a gente explica ali como é que funciona o mercado, quais são os tipos de projetos que existem, o que é um AMS, quais são os tipos de metodologias de implementação, qual é a rotina de um consultor ou de um usuário de SAP, quais são os tipos de profissionais. Ah, tem desenvolvedor, tem consultor que trabalha com integração. Então, assim, a gente explica como é que funciona isso, quais são os níveis de profissionais e mais uma série de outras informações só nesse primeiro módulo. Tá bom? No segundo módulo, que é o que a gente chama de jornada do profissional e trilha técnica de negócio, é exatamente isso. Tá? A gente faz um mapeamento através de um formulário e entende qual é o background do profissional. Com essa resposta, a gente faz uma trilha de tudo que ele tem que aprender da parte de negócio e da parte técnica de SAP. E fala, primeiro você tem que aprender isso, cadenciado, tudo certinho. Obrigada. Na sequência, com isso, o nível, como eu tinha dito antes, o nível de entendimento de uma academia, de todos os treinamentos, vai fluir de forma muito fácil, vai gravar isso na cabeça dos profissionais de uma forma que eles não vão mais se esquecer, eles vão se sentir seguros, porque ele vai fazer uma academia e não vai ficar boiando ali no que está sendo compartilhado com eles, entendeu? Então isso faz todo sentido. É como eu falei, uma pessoa que é de logística foi lá numa escola tal e a balconista foi lá e vendeu um curso para ele de basics que não tem nada a ver com o que ele conhece. O cara ia Sim. gastar 20 mil reais, jogar dinheiro no lixo, ia se frustrar, ia perder a vontade de entrar para o mundo do SAP, achar que é muito difícil, voltar com o rabo entre as pernas e voltar a trabalhar onde ele estava. Terrível isso. E, assim, sinceramente, as pessoas não precisam disso. Né? E o método que eu trago é exatamente para isso, né? Para fazer com que as pessoas não tenham que sofrer, como várias outras pessoas estão sofrendo aí no mercado, porque não tem método. Faz isso de qualquer jeito. Faz primeiro uma academia, aí depois cai lá dentro do cliente,
dá 3 semanas, o cara vai para o banheiro chorar porque ele não sabe o que está acontecendo, o cliente pressiona, ele é mandado embora, e aí no próximo cliente que ele vai tentar se realocar, alguém pergunta para ele como é que foi o projeto passado e ele acabou sendo desligado, né, porque ele não conseguiu atender ali o que o cliente precisa. Então isso é muito sério, gente. A gente, para fazer uma migração de carreira, é uma migração de carreira, entendeu? Isso vai impactar a tua vida profissional, a tua vida pessoal, a vida dos seus filhos, onde seus filhos vão estudar, qual é o carro que você vai ter na tua garagem, qual é o bairro que você vai morar, entendeu? Quais são as viagens internacionais que você vai fazer, se você vai trabalhar de casa, se você vai trabalhar a 100, 200 quilômetros da sua casa, isso influencia a sua vida. Isso não pode ser tratado de uma forma assim, tão simplista. Entendeu? Você tem que ter um método, você tem que ter uma orientação, você tem que ter um mentor a pegar na tua mão e te levar do ponto A até o ponto B, entendeu? Então, a metodologia, ela é isso. A metodologia, o método STR é como se fosse um GPS, onde ele vai te mostrar. Você está saindo daqui e vai chegar aqui. É isso, tá? Isso é o método STR7. A mentoria é um plus sobre isso. Fora esse GPS, você pode ter um mentor sentado do teu lado do carro, tá bom? E ele vai te dizer o seguinte: dentro desse caminho, aqui tem buraco, aqui tem posto de gasolina para você reabastecer, aqui tem curva perigosa, aqui vai chover, aqui você não pode parar, entendeu? Então, olha só a quantidade de informação que a gente traz dentro dessa metodologia, dentro dessa mentoria, para poder fazer com que o profissional ele não esteja sozinho, entendeu? Ele consiga realmente entender logo de cara qual é a jornada dele. Não é só uma academia. Desculpa, se vocês acham que é só uma academia, não é. Entendeu? São vários momentos. Se você quer entrar no mercado da SAP com uma base boa, entendeu? Não passar perrengue, não ficar se matando ali horas sem dormir, estudando, essa é a melhor forma. Tá bom? Ali, para você ter uma ideia, no módulo 4, por exemplo, a gente fala um pouco sobre presença online e network. Gente, network é tudo. Se você não sabe, não tem problema, mas se você tiver um network muito bom, você sabe quem sabe. Então, tão importante como saber, é conhecer alguém que sabe, para poder te ajudar. E olha, se você está começando, olha, se você tiver um network legal, você fala com o consultor, paga a hora dele, para ele resolver o problema para você, para ele te ensinar. Entendeu? O cara vai te cobrar ali, sei lá, se for um especialista, uns R$ 150. E uma hora ele vai te explicar tudo, ele vai te destravar, ele vai fazer você respirar no projeto. Entendeu? Então, isso também é uma dica que a gente dá na mentoria. Então, para vocês verem o que é você fazer a utilização de uma mentoria, de uma metodologia para você ser colocado no mercado e você não ter. Entendeu? Ninguém pensa nisso. E ninguém te ensina isso na academia. E nenhum outro treinamento da SAP vai te ensinar isso. Entendeu? Isso são informações preciosas que eu trouxe de 27 anos de mercado. Que eu sei onde você vai cair ali, onde você vai tropeçar, onde você vai precisar de uma mão para levantar, entendeu? Então a metodologia, ela serve para isso. No módulo 5, a gente fala um pouquinho sobre suporte jurídico e contábil. E o que é melhor? É melhor o CPJ, é melhor o CLT, é melhor ser cooperado? Quanto que eu vou pagar de imposto? Como eu não vou? Quais são os quinais? Os quinais são os códigos. Você sabe mais do que eu, são os códigos de atividade. De atividade que vai dizer para você se você pode ou não prestar aquele tipo de serviço um ou outro. E as alíquotas de impostos são diferenciadas. Então não adianta você chegar para o tutor e falar: eu vou ser consultor SAP, que é na mesma empresa. Ele vai virar para você assim: é o quê? Tecnologia? Ele vai te mandar só tecnologia. E não é isso. E às vezes o KNAI que você foi lá ver a tua empresa, quando você mostrar o seu CNPJ ali para uma consultoria, ela fala assim: não, esse KNAI aí não pode. Tem que ser o outro. Aí lá vai você gastar dinheiro para poder alterar a sua empresa, né? O seu contrato social para poder atender o cliente. Gente, não precisa disso. Né? Aqui tem tudo para você. Quais são os finais, tudo bonitinho, qual tipo de empresa que tem que abrir. A Job Connect, que é a minha empresa, ela tem uma vertical só de contabilidade. Hoje, para você abrir uma empresa, é R$ 1.500 por mês. A Job é de graça para você. E os planos são de R$ 95 a R$ 145 por mês. Super barato. Ah, legal. Super barato. Para que você vai pagar meio salário mínimo, você pode pagar R$ 95. Olha a diferença. Dá mais de R$ 5.000 no mês. Entendeu? E nós somos uma empresa especializada em profissionais de tecnologia. A gente só faz isso. A gente não faz contabilidade para padaria, para açougue, para farmácia.
Nada disso, entendeu? Então isso está embarcado dentro da mentoria também. No módulo 6, a gente tem um acesso ao ambiente de vagas, que é a plataforma Job Connect. Chega ali, você vai ver que tem um monte de vagas. Você vai lá, é mobile e web. Você instala lá, Job Connect. Quem quiser agora, Job Connect, é só ir lá nas lojas da Apple ou Google Play, vai lá e instala o aplicativo de graça. Tem alguns planos ali, mas o plano gratuito ele atende 100%. Né? Você vai achar diversas vagas ali e vai se divertir. Não vai passar vontade, tá bom? Então a gente dá esse aporte também, disponibiliza essa plataforma para vocês. E no módulo 7, que é o último, a gente fala um pouquinho sobre as principais objeções e dificuldades na transição de carreira. Que é um pouco do que eu falei agora e algumas objeções. Por exemplo, putz, eu estou acabando minha faculdade, tenho 22 anos. Será que eu sou novo, né, para entrar para dentro do mercado CP? Gente, eu comecei a trabalhar com Aí é que tem 22 que anos. entrar. 22 anos. Você está terminando a faculdade, o que você quer? Ou você quer uma empresa multinacional, top, ou você tem dinheiro para montar um negócio seu, certo? Esses dois caminhos. Você não vai querer trabalhar numa empresa mais ou menos, terminando uma faculdade agora, não é? Certo. Agora você imagina se o teu currículo bater numa empresa e no seu currículo tiver embarcado todo esse conhecimento de SAP, academia, cursos, toda essa parte de negócio, teu currículo vai estar na frente de todos os outros. Então isso vai fazer uma baita uma diferença para você no momento de uma escolha entre os profissionais ali numa determinada oportunidade. Entendeu? Então a gente explica isso. Ah, tenho 65 anos, estou começando a me aposentar na minha empresa. Cara, vira consultor. Vira consultor. Sim. Entendeu? É o momento. Tem um monte de consultor acima de 60 anos aí. Eu conheço consultor que tem 77 anos. Meu, é incrível. E o cara muda bem demais. Entendeu? Então, assim, não ache você que você está nem muito novo e nem muito velho. Não ache você que é muito difícil, porque não é. A diferença do meu conhecimento de vocês que ainda não trabalharam com SAP, a única coisa é baixar os drives. Se você baixar todos os drives aqui que eu já baixei na minha cabeça, vocês também vão conseguir se desenvolver de uma forma muito simples dentro do mercado SAP. Entendeu? E é como eu falei, eu sofri demais. Eu ralei. Só que agora está muito mais fácil. Na minha época não tinha documentação em inglês, era tudo em alemão. Entendeu? Não tinha essa quantidade Nossa, era de pior ainda. profissionais, de network. Não tinha nem Google na época. Não tinha Google, gente. Era um tal Verdade, de né? de Verdade. cadê? Entendeu? Hoje tudo está lá. Hoje tem inteligência artificial que vai te ensinar. Entendeu? Então, tudo isso está embarcado dentro dessa metodologia STR 7, tá bom? Que eu venho oferecer aqui, né, para os meus mentorados e que, sem dúvida nenhuma, vai ser um divisor de águas ali na transição de carreira para o mercado SAP. Então, falando resumidamente do que é o método, é isso. Essa supervisão e esse apoio é muito importante, porque a área SAP, na minha opinião, além de estar precisando sim de muitas pessoas trabalhando, tem muita vaga também, ela precisa desse direcionamento, porque as pessoas podem até pensar que é muito difícil. Eu, por exemplo, achava que era muito difícil. E aí, o porquê que eu consegui? Foi networking. Mas se não fosse isso, antes disso eu ficava pensando assim, como que eu vou ser consultora SAP? Porque quando os consultores chegavam na BRF, que eu trabalhava como usuária SAP, né, e eu participei de alguns projetos de implementação, dos SPEDs, criação da nota fiscal eletrônica, enfim. Quando os consultores chegavam, era tipo como semideuses. Então, quem era assim, quem olhava para eles admirava e pensava assim: ah, esses caras, eles sabem de tudo. E eu olhava para aquilo e pensava assim: eu tenho que ser consultora, eu tenho que ser consultora. No fim, deu tudo certo, mas foi através desses contatos e as perguntas corretas, porque eu também perguntava: e aí, como que eu consigo ser uma consultora nessa parte? E onde que eu faço curso? O que que eu tenho que fazer? E eu não nunca tive medo ou vergonha de fazer as perguntas para me ajudar profissionalmente. E isso foi muito bom. Então, no meu caso, eu consegui por causa disso tudo que eu falei aqui, mas com o teu método eu achei super completo, eu achei bem interessante, porque pelo que eu entendi, né, faz toda essa análise do que a pessoa, através do questionário, do que ela
precisa realmente desenvolver para ser um profissional SAP aí com qualidade, né? E com certeza, quando a pessoa faz toda essa parte aí de treinamento, ela fica até mais tranquila, mais assim, relaxada e confiante de que ela vai conseguir sim ser um consultor, porque está sendo bem assessorado. Muito legal. Isso, Gostei bastante aí do teu e nome. tem um suporte, né? Tem um suporte da mentoria. Poxa, tá passando um perrengue ali? Meu, compartilha, entendeu? Compartilha. Você vai ter alguém experiente ali do teu lado que vai pegar na tua mão e vai te ajudar. Você não tá sozinho, entendeu? Então, assim, não fica sofrendo à toa, entendeu? Usa a cabeça. Faz utilização ali de uma mentoria e tudo certo, entendeu? Use a tua cabeça de forma tranquila, entendeu? Não esquenta a cabeça com coisas que você não precisa. Você não precisa, entendeu? Foca no teu aprendizado, né? Foca no teu comprometimento ali com o cliente. Ah, eu esbarrei aqui numa coisa aqui que eu nunca vi, eu estou inseguro. É só compartilhar e a gente vai te ajudar a resolver, entendeu? A ideia da mentoria É. é exatamente essa. E é uma organização mental também, porque ultimamente a gente com a internet, não sei se você pensa sobre isso também, a gente está com muita informação, mas desconexa. Por que desconexa, na minha opinião? Porque é muito, e é a toda hora, e parece que tudo é ótimo, e a gente fica até meio, o que escolher, qual módulo escolher, como fazer transição de carreira, qual é a melhor opção. Eu postei, por exemplo, acho que tem umas 2 ou 3 semanas, uma postagem particular minha ali no Instagram, onde eu falei assim: um dia eu já levantei da cama de manhã não querendo ir trabalhar. Eu já tive essa sensação de estar trabalhando em alguma coisa e não sentir uma alegria ou uma vontade de fazer. Por isso é que eu comecei a seguir o meu rumo de ser consultora. E hoje todo mundo fala para mim: não, Nath, dá para ver na sua cara que você é feliz com o que você faz. E eu sou muito realizada profissionalmente nessa área hoje de consultoria e com a PartSap. Então, até eu chegar nisso, foi assim, muitas análises. Eu tenho por exemplo, eu escrevo muito, então eu escrevo o que eu gostaria de ser, o que eu gostaria de fazer, o que eu preciso, e aí eu vou lidando com esses pensamentos, né? Mas isso foi há anos atrás. Hoje em dia, né? Se eu tivesse um mentor como você, por exemplo, teria sido muito mais rápido há 10 anos atrás, e as pessoas hoje tem essa oportunidade de entrar nessa área que com certeza é lucrativa. Você vai passar aí, você vai ter seus desafios, obviamente, que tem no mundo corporativo, mas é muito lucrativa, porque a SAP, para mim, ainda está pagando muito bem e vai pagar muito, porque pensa com todas essas mudanças e ainda a mudança com a reforma tributária que vem, e toda essa implementação do SAP HANA que você falou, que a gente também tem isso, que as empresas que são SAP e ECC vão ser obrigadas a passar para o SAP HANA. E então tem muito trabalho. Quem acha que não tem, ou quem acha que está com dúvida, hoje, na minha opinião, para quem está na Faculdade de Ciências Contábeis, administração ou afins aí, eu acredito que é a melhor forma de entrar e estar feliz com o que se faz é aí sendo consultor SAP. Aconteceu comigo e eu falo para as pessoas, né? Eu falo as minhas verdades e aí eu tive no meu inbox muitas pessoas falando: Natália, eu não estou feliz com o que eu estou fazendo, eu não tenho direcionamento. E aí, por coincidência, eu te conheci. Foi bem aí nesse meio tempo. Então, quem está nos ouvindo tem a chance de ter essa mentoria de forma prática e a tua ajuda, com certeza, aí de 27 anos, até para mim também, quando eu precisar, agora eu tenho mais um para pedir apoio, porque é uma rede, né? A gente vai criando uma rede super necessária. Assim como se eu não souber também, eu sei quem sabe. Quem sabe? Isso Conta do aí também network, vale esse também ouro. é o principal. Vale ouro, exatamente. Bom, para a gente finalizar aqui,
Quais dicas você daria, então, além do método óbvio que você tem aí, que você está implementando, que eu achei super legal? Quais dicas que você dá aí para o pessoal que está nos ouvindo para vir para essa área de SAP, para motivar aí o pessoal a ser um consultor SAP e escolher os seus módulos? Vamos lá. Eu pensei aqui algumas dicas. Uma delas é o seguinte: não pula para dentro de uma academia, né? Só porque estão dizendo ali que é um módulo legal, é um módulo que está em alta, nem nada disso. Gente, se baseia no teu background, tá? Então, assim, se você tem um background de negócio, você tem que tentar fazer uma assimilação desse seu background em relação aos módulos correspondentes dentro, dentro da ferramenta, dentro do SAP. Tá? Essa é a primeira dica. A segunda dica é ter um bom currículo. Como eu falei, o currículo ele é, né, o teu cartão de visita, entendeu? Se você tem uma filha, vou fazer uma analogia aqui, se você tem uma filha e ela vai te apresentar um namorado, o namorado chega tudo descabelado, sujo, de chinelo, falando gíria, qual é a imagem que você vai ter dessa pessoa? Ruim, né? É teu currículo. Com Seu certeza. currículo é ruim. Se o seu currículo é ruim, não adianta você ser bom. Porque vai ser difícil. Você já começou perdendo. Se o currículo é ruim, já começou perdendo. Primeiro que vai ser difícil de chamar. Né? E quem te chamar, e ainda vai vir com a pulga atrás da orelha e falar assim, será? Entendeu? Então, assim, gente, currículo é tudo. Tem que ser bem estruturado, tem que ser de uma forma simples de ler, entendível, atualizado. Entendeu? Tem que ter um padrão. Por isso que eu digo, na mentoria a gente faz tudo padronizado. Tudo na vida é padronizado. Né? Se você não segue padrões ali, para você é muito mais difícil. Tá? Então, o currículo é um ponto muito importante. Um outro ponto é ter o pitch. Né? Olha, tem um currículo legal e tal, mas e aí? O recrutador não quer que você lê seu currículo. Ele quer que você resume. E com base no que é aquela vaga, você tem que montar uma fala legal, que conta, fala sobre você, sobre a tua experiência de negócio, sobre a tua experiência de SAP, o que você já fez, e etc e tal, em cima daquilo que está sendo pedido naquela vaga. Quando você fizer isso, você vai minimizar as perguntas do recrutador ou do entrevistador técnico. Vai ficar mais simples para você. Você já está com 80% do jogo ganho ali, entendeu? Se ele te perguntar alguma coisa que você efetivamente não sabe, você não precisa ficar suando frio e falar, ai, não sei. Não, é falar assim, olha, eu nunca tive oportunidade de ter trabalhado com isso, tá bom? Mas eu vou procurar saber como isso é feito e vou pesquisar na minha rede de network. Pode ter certeza, né, que em poucos dias ali eu vou ter solução para poder compartilhar com vocês. Isso para mim não é um problema. Quando você faz isso, você cresce em relação à credibilidade, em relação à pessoa que está te entrevistando. Tá bom? Então, assim, essa é uma dica valiosa também. E a última dica é, olha, se você não tem um GPS que vai te levar do ponto A até o ponto B, não gaste dinheiro à toa fazendo academia achando que você vai virar consultor, que você não vai. Nem consultor, às vezes usuário. Tá bom? Então, assim, o método e a mentoria, ela é a base. Ela é a base para isso. Uma vez que você está dentro, para você ter uma ideia, você tem descontos de 10 a 30% em treinamentos SAP. Sabe quanto custa um treinamento SAP? 10, 20 mil reais. Faz a conta aí. 10, 30% quanto é que dá de desconto? Meu, não vale a pena. Vale a pena você adquirir um produto no qual vai te dar uma jornada, né, de tudo que você precisa ali para poder se dar bem no mercado SAP. Você vai seguir uma linha de raciocínio. Você não vai tirar nada da tua cabeça. Pensa você montando um quebra-cabeça. Se você pegar 1000 peças e jogar e sair pegando e olhando, é muito difícil, não é? Mas aí, se você pegar e tiver, né, um mapinha ali de como aquilo é montado, facilita, né? Se você tem um desenho na capa e pelas cores ali, você já consegue montar o quebra-cabeça de forma mais rápida. E não é fácil. Não é verdade? O método é exatamente isso. A mentoria é para isso. Entendeu? Mais para facilitar ali e fazer você economizar dinheiro, economizar tempo e não ter frustrações ali no momento de entrar no mercado. Tá bom? Então, essas são algumas dicas aqui que eu trago para vocês aí que querem
ou entrar, né, para quem não conhece nada, entrar dentro do mercado SAP, ou até mesmo para você que já é um consultor, está no MS ali faz 3 anos, não consegue subir tua taxa, não consegue pular para dentro do projeto porque tem medo. Meu, nessa metodologia aqui você vai saber quais são os tipos de projeto, como é que eles funcionam, o que acontece dentro dos projetos, quais são as fases, quais são as metodologias, o que você tem que fazer, quais são as documentações. É um banho de lógica, entendeu? Tem muito consultor sênior que não sabe nada disso e que faz isso de forma, assim, bem mais ou menos. Então, assim, essa metodologia é para quem já é consultor, é para quem já é até velho, que precisa dar uma recalchutada ali. Ó, tem muito consultor aqui, por exemplo, que não sabe utilizar a inteligência artificial para construir uma especificação, entendeu? Vou te dar um outro exemplo aqui, clássico, tá bom? Você tem que configurar um determinado cenário. Se você entrar na inteligência artificial, no ChatGPT-4, e perguntar, e souber fazer as perguntas, você tem que ter os prompts corretos, que é isso que eu me ensino na mentoria. Se você tiver o prompt, você vai obter como é o processo, como é que ele funciona, como ele é configurado, quais são as transações, tudo para você. Gente, o que mais vocês precisam de apoio para virar um consultor top de mercado? Mais nada. Você praticamente tem uma secretária que vai te lembrar ou vai te ensinar tudo que você não sabe, entendeu? Fora a mentoria, entendeu? Então, assim, faz muito sentido. Então, esses são pontos ali que eu acho muito relevante. Eu acho que o pessoal está tendo uma grande oportunidade, né, de estar podendo fazer uso, né, desse método e dessa metodologia, dessa mentoria, né, e não passar perrengue no mercado. É isso, em resumo. Legal. Adorei aí, Rodolfo, conversar com você. Eu quero te agradecer pela troca aí de conhecimento, com as suas experiências, que com certeza aí ajuda todos que estão aí nos ouvindo. Pessoal, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta para facilitar a aprendizagem no módulo de FI. Que conhecimento da área ajudaria? A pergunta é essa, para facilitar, que está pequenininho aqui para mim, para facilitar a aprendizagem do módulo de FI, que conhecimento de área ajudaria? Você pode responder aí, Rodolfo? Posso sim. Bom, se você está migrando para o módulo de FI, o que você tem que ter de background? Se você for um contador, ótimo. Né? 90% ali do que você precisa de background de negócio você vai ter. Mas você precisa conhecer as rotinas de contabilizações, de centro de custo, de centro de lucro, como é que funciona a hierarquia dentro de uma empresa. Você precisa ter conhecimentos de VAN, de transferências de arquivos bancários, contas a pagar, contas a receber, o que é um balanço, quais são os livros, como é que é uma classificação contábil, entendeu? Você tem que conhecer um pouco da área fiscal, um pouco de recebimento, um pouco de expedição, né? Fechamento, você tem que saber quais são as rotinas de fechamento. Então, assim, não pense que uma academia vai te ensinar negócio, ela vai te ensinar tecneira. Como você cria, como você pega tudo isso, todas essas atividades e concretizam ela dentro do sistema SAP. É isso que você vai aprender na academia. Se você bater lá e não sabe o que é um contas a pagar, o que é um contas a receber, o que é uma rotina contábil, como é que é um fechamento, como é que é uma classificação, já era. No terceiro, quarto dia de academia, você vai estar boiando, não vai entender nada. Entendeu? Então, a base técnica, a base de negócio, ela tem que vir antes do conhecimento técnico. Entendeu? Uma vez que você conhece isso, tanto faz a ferramenta ser SAP, ser Oracle, qualquer outra que seja. Entendeu? A questão é, você tem que saber o que precisa ser feito, para depois aplicar aonde tem que ser executado. Que neste caso é o sistema SAP. Então, espero ter conseguido responder essa sua pergunta. O FI, para mim, é um dos mais interessantes e um dos mais fáceis, tá? Não sei o que você pensa a respeito, mas para mim o módulo SD é muito complexo por causa de todas as configurações de materiais, NCMs, impostos, nossa, é gigantesco, né? Então, o FI, para mim, eu não sei qual o motivo, talvez porque
é contabilização e balanço, para mim é mais fácil. Com certeza. Então, aí, na minha opinião, eu acho o FI aí bem legal de estudar e implementar também. A Caroline agradeceu aí a nossa live e colocou aqui dupla. Obrigada, Caroline. Legal, legal. Pessoal, adorei. Obrigada, Rodolfo, mais uma vez, né, que a gente possa aí organizar outras lives para a gente conversar um pouquinho mais. Adoro falar sobre o mundo SAP, você também. Acho que a gente tem que marcar outras lives aí. Tá Sim. bom? Se deixar, a gente vira a noite aqui falando. E eu queria Pois é. agradecer a oportunidade de estar falando aqui com vocês. Mas, Agradecer a você, Nathalie, né, por essa oportunidade, a todos esses que nos ouviram até agora. Eu gostaria de deixar um convite, eu vou fazer um webinário no dia 16 de maio agora, na semana que vem, quinta-feira que vem, tá bom? Onde eu vou dizer para vocês tudo que vocês precisam saber para conseguir fazerem a sua migração de carreira para dentro do mercado de SAP. Eu vou falar um pouco mais sobre a metodologia, vou falar um pouco mais sobre a mentoria, tá bom? E vou estar disponibilizando ali os links para que vocês possam efetivamente fazer uso de tudo isso que a gente falou agora, tá bom? Então, meu Instagram é sap.mentoria, quem quiser me seguir, tá bom? O canal do YouTube é mentoria.sap, é só procurar lá que vocês vão ver, e ali a gente vai estar compartilhando com vocês outras experiências e demais atividades aqui relacionadas ao universo SAP. legal, ótimo. Pessoal, boa noite. Obrigada, até mais. Obrigado, um abraço a todos. Outro.